Oi, gente, boa noite. Eu tinha prometido fazer alguns vídeos essa semana sobre geografia aqui na Itália. Então, vamos falar sobre província hoje. E província é uma coisa que não existe na geografia brasileira, então causa uma certa confusão. As pessoas ficam com um pouco de dúvida aqui. Até porque às vezes você pergunta para uma pessoa, onde que você mora? Eu moro em Milão, eu moro em Gênova. E não moram nem em Milão, nem em Gênova cidade, moram na província. Então, a Itália é dividida em 20 regiões, né, entre norte, centro e sul. Embora as pessoas falem mais na divisão de norte e sul, mas tem o centro também. Toscana fica no centro, Roma fica no centro e tal. Então, cada região italiana a gente pode pensar como se fosse um estado no Brasil, né? Só que essas regiões, elas têm uma subdivisão dentro delas, que são as províncias. Então, eu não estou falando, gente, a nível administrativo político, não, tá? Só a nível geográfico mesmo, só para a gente ter uma ideia de localização. Então, cada região italiana é dividida em províncias, né? Cada uma tem a sua quantidade de províncias. Essas províncias é como se fosse um estado dentro do outro, né? Sem que administrativamente seja. Então, cada província, ela leva o nome da cidade principal dela. Então, eu vou dar um exemplo da Ligúria para vocês entenderem. A Ligúria é dividida em 4 províncias, tá? A província de La Spezia, a província de Gênova, a província de Savona e a província de Impéria. Então, cada uma dessas 4 províncias leva o nome da sua cidade principal. Então, a cidade principal da província de Gênova é Gênova. E aí, além de Gênova, a província tem várias outras cidades, né? Portofino, por exemplo, faz parte. Então, Portofino, por exemplo, faz parte da província de Gênova, é considerada a região metropolitana de Gênova. Então, a Ligúria tem essa divisão, né, as províncias de La Spezia, Gênova, Savona e Impéria. Cada um desses 4 nomes são os nomes das cidades principais, e uma dessas cidades principais virá a ser a capital da região, a mais importante da região inteira. Então, no caso da Ligúria, é Gênova, que é a cidade principal da província de Gênova e vem a ser a capital da Ligúria, né? E por que às vezes faz confusão? Porque as pessoas não entendem que existe essa divisão dentro das regiões italianas e que às vezes uma pessoa fala, eu moro, em vez de falar Santa Margarita, Ligure, Recco, eu moro em Gênova, quando na verdade mora dentro da província, porque existe esse hábito aqui. Existe esse hábito aqui de falar que se mora no nome da cidade, que seria a principal da província, né? Então, eu conheço um monte de gente que fala, mora em Milão. E eu pergunto, você mora em Milão mesmo, na cidade, ou você mora na província? Eu moro na província. Então, às vezes, você tem que perguntar para você saber realmente onde a pessoa mora. Isso é um hábito que existe aqui. A mesma coisa com Roma, tá? Porque Roma é a cidade principal da província de Roma. Várias outras cidades estão ali dentro da província de Roma. Então, Cinque Terre, por exemplo, é a cidade principal. Cinque Terre faz parte da província de La Spezia, cuja cidade principal é La Spezia. Mas a cidade de La Spezia não tem nada a ver com Cinque Terre, né? Não tem nada a ver geograficamente. Cinque Terre não tem relação com La Spezia cidade. Cinque Terre fica dentro da província de La Spezia. E La Spezia é somente a cidade. Acho que deu para entender, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo. Mas a questão é essa. Uma região italiana tem uma subdivisão dentro dela, como se fosse um estado dentro do outro, que são as províncias.